Continuando do ponto de onde a gente parou, Atos 11, 19 a 25. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Eu vou projetar o texto aqui. Tudo bem? Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirindeus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Vamos orar? Pai amado e bendito, que seu Espírito Santo me ajude a pregar a Tua palavra, nada mais do que a Tua palavra. Dá-me forças para compartilhar da mensagem que já veio ao meu coração e que me doeu tanto. Que o Senhor me dê forças para viver o que o Senhor colocou no meu coração através do seu Espírito Santo. É o que eu te peço, encarecidamente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu vou confessar a vocês que eu não preparei essa mensagem tanto quanto eu gostaria, porque essa mensagem me doeu muito. Em geral, eu faço isso... Começo na sexta-feira a rever os pontos e eu vou basicamente limpando a mensagem e para que ela não fique muito longa. Por incrível que pareça, se deixarem, eu falo mais do que deveria. E o que aconteceu foi que essa mensagem foi muito dolorida para mim e eu não consegui. Mas eu quero a paciência de vocês, eu vou fazer o máximo. Eu acho que essa mensagem vai ser curta e não longa, tá? Justamente por causa disso. Eu quero contar para vocês uma história que o Maurício Zagari, um cara que eu gosto, que tem um blog muito legal, escreveu, uma história bonitinha que eu queria compartilhar com vocês. Aí, justamente ali, né? Se dá para amar o próximo sem abrir mão de si. Aí ele contou uma história que no dia do jogo do Brasil contra o México, ele foi pegar a filhinha dele na escola. O jogo era tipo 5 horas da tarde, não é isso? Ou 4 horas da tarde. Na universidade não teve aula, por exemplo. E aí ele foi pegar a filha porque todo mundo foi liberado mais cedo e as crianças já estavam com a roupa do Brasil. E lá quando ele disse que quando ele chega para pegar a filha, sempre os amiguinhos dela se juntam em volta dele e vão brincar. Tio, 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 saem correndo atrás dele para brincar com ele. E estavam todas elas vestidinhas no pátio com a roupa do Brasil e brincando com ele. E um dos menininhos era justamente o inimigo, ele era mexicano. E aí ele estava naquele país estrangeiro. E todo mundo brincando, e ele vira para esse menininho e diz assim: "Ih, Pablo", ele disse, eu não usei o nome verdadeiro no menino, mas ele disse: "Ih, Pablo, hoje você vai perder". E o Pablo, que era um menininho de 5 anos de idade, fez uma carinha de coitadinho, e ele ficou com pena do menino, e ele disse: "Putz". Logo o Espírito Santo levantou um cartão vermelho para mim e disse assim: "O que você está falando, cara? Um menininho, presta atenção". E aí ele disse assim: "O que eu faço agora?". E aí ele disse assim: "Galera, quem acha o México legal?". E as criancinhas, tinha que ser criancinha, eu, então vamos gritar México. E todo mundo ficou México, México, México. E aí é isso aí. E aí ele conseguiu alegrar o menininho. E aí quando ele estava assistindo o jogo, um pouquinho do coração dele gritava México, 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 México também, mesmo ele sendo brasileiro. Eu consigo perceber algumas coisas de muito interessantes nessa história que ele conta pra gente. A primeira coisa que ele percebe é que ele era adulto. Ele não era criança como Pablo. A segunda coisa que eu consigo perceber nessa história é que ele teve empatia pelo Pablo. Ele foi capaz de se colocar no lugar desse menino.
E a terceira coisa que aconteceu com esse menino é que ele abriu mão dos seus próprios interesses pelo Pablo, pelo outro. Pois eu queria compartilhar com vocês um pouco da história que está acontecendo aqui nesse texto, sobre que nós acabamos de ler em Atos. Há dois pontos centrais, duas ideias centrais nesse trecho do livro de Atos que nós lemos. Uma é que agora o Evangelho está sendo pregado aos gentios abertamente, aos gregos. E sobre isso nós já falamos até extensivamente. Mas aqui aparece uma outra coisa muito interessante. É a história de um homem chamado José, também chamado de Barnabé, que é filho do encorajamento. E esse homem é como Maurício Zagari, é como um irmão mais velho, é um homem que vai encorajar a igreja, é o homem que vai transformar Paulo em quem Paulo ainda não se transformou. Vamos voltar um pouco no texto bíblico e vamos entender o contexto dessa história. Se vocês lembrarem, lá em Atos 8, Deus chamou o apóstolo Paulo, que na época se chamava Saulo, que é orgulhoso. E ele era um perseguidor de cristãos, e ele estava no caminho de Damasco. E aparece uma voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és? Eu sou Jesus a quem você me persegue. Ele caiu no chão e ele ficou cego. Então um homem chamado Ananias vai até a casa onde Saulo, até aquele momento, estava hospedado. E pela primeira vez, Saulo é chamado de irmão. E ele muda de nome e passa de um homem que se chama Saulo a um homem que se chama Paulo, que quer dizer pequeno. E aí o que a Bíblia conta pra gente, e o John Stott narra isso muito bem na mensagem de Gálatas, é que primeiro ele vai se retirar e passa 3 anos aprendendo sobre a Bíblia e depois volta até Damasco. E em Damasco ele entra em cada sinagoga e começa pelas escrituras sagradas a mostrar para os judeus que Jesus é o Filho de Deus. Mas as coisas não dão muito certo na vida do Saulo. Ele é perseguido, as pessoas querem matá-lo, então ele tem que fugir. E os amigos de Saulo então descem ele num cesto e ele foge e vai para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, é quando novamente nós vemos o Barnabé aparecer, porque ele chega em Jerusalém, procura os apóstolos e as pessoas dizem: Saulo, aquele menino que perseguia a gente, que presidiu o julgamento de Estevão, a gente não quer saber dele. E é preciso que um homem chamado Barnabé venha e introduza Paulo aos apóstolos. E aí novamente começa a acontecer uma coisa super interessante. Paulo começa a pregar o evangelho de novo, indo nas sinagogas, pregando do evangelho de Cristo Jesus. E o que a Bíblia me diz que começa a acontecer? Novamente, ele começa a ser perseguido. E as pessoas tentam matá-los. Os judeus helenistas tentam matá-lo. Então, o que fazem as pessoas na igreja de Jerusalém? Pegam Paulo e mandam ele de volta para Damasco e dizem: aqui você não pode ficar, você está atrapalhando o nosso ministério, nossa igreja não está tendo paz, é melhor que você vá embora. E mandam ele embora. E eu começo a ter alguns ensinamentos desse texto. Vai haver momentos na vida da gente que a gente vai fazer tudo certo. Vai fazer exatamente aquilo que Deus disse que a gente deve fazer. E foi exatamente o que Paulo fez. Paulo pregou o evangelho de Cristo Jesus como Deus mandou. E o que aconteceu? Ele conseguiu a antipatia, conseguiu perseguição, ele se tornou um homem jurado de morte. Vai ter momentos na vida da gente em que a gente vai ser o pai que a gente deveria ser. Vai fazer tudo certo. E mesmo assim, os nossos filhos, por algum motivo que eu não consigo entender, não vão ser os filhos que a gente gostaria que eles fossem, não vão fazer aquilo que a gente gostaria que eles fizessem. Vai haver momentos na vida da gente que a gente vai achar que vai fazer tudo certo, vai ser temente a Deus, vai orar, vai ter fé,
vai pedir a Deus e a gente não vai entender porque aquela doença terminal aparece na vida da gente, ou na vida de alguém que a gente ama muito. E a gente vai orar e vai dizer, por que que essa doença apareceu? Eu não consigo entender. Mas ainda assim, a única resposta que você vai receber de Deus é: vire-se, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vai haver momentos na vida da gente que a gente vai fazer tudo certo. A gente vai ser o melhor empregado de uma empresa. A gente vai dar anos da vida da gente para aquela empresa e vai ser uma pessoa idônea, honesta. Vai se sacrificar, vai dar os melhores anos. Mas por algum motivo que a gente não sabe, a gente pode, de uma hora para outra, ser despedido. E a gente vai se perguntar por que isso aconteceu. Vai ter momentos que a gente vai se dedicar com todo amor e com todo carinho a alguém que a gente ama profundamente. E nada impede que de uma hora para outra essa pessoa chegue para você assim, do nada, e diga: vou sair de casa porque eu vou em busca de um grande amor. Você já não me satisfaz mais como satisfazia. Pois foi uma coisa parecida que aconteceu com Paulo. Paulo fez tudo aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Mas por algum momento, por algum motivo, ele foi mandado embora, mandado para o ostracismo. Aqui você não pode ficar. Ariovaldo Ramos conta uma coisa parecida, aconteceu com ele assim, ele era metodista livre, depois ele foi para uma outra denominação, começou a pregar o evangelho lá, e aí de uma hora alguém virou para ele e disse assim: garoto, aqui você não pode ficar, o que você ensina a gente não gosta, e mandaram ele embora. E disseram assim, ele diz assim, usando esse texto: me mandaram para o inferno, porque onde eu morava, na comunidade que eu morava, era um inferno. Mas esse texto não é sobre Paulo. Esse texto é sobre um homem chamado Barnabé. Porque Ariovaldo Ramos conta uma história legal de um homem chamado Jaziel Botelho, que foi onde ele estava, lá no inferno onde ele estava, tirar ele de lá e disse assim: garoto, você tem talento. Garoto, você sabe ensinar a Bíblia. Tirou ele de lá e levou ele lá para os Jovens da Verdade, para ele começar o seu ministério. Pois aqui aconteceu uma coisa muito parecida. Aconteceu com um homem chamado Barnabé. Um homem chamado Barnabé tirou Paulo de onde ele estava, lá na cidade de Tarso, e disse: Paulo, Deus tem um plano para você. E eu quero te encorajar a usar os seus dons e os seus talentos para a obra de Deus. Essa mensagem é sobre isso. Na vida cristã da gente, a gente vai ter momentos em que a gente vai ser como Saulo ou como Paulo. E a gente não vai ter forças de onde tirar. E se depender da gente, a gente vai continuar no inferno. E tudo que a gente vai precisar é de um Barnabé que venha até a gente e tire da gente do inferno onde a gente está. E a pergunta que eu quero fazer para você é se Deus te chama a ser Barnabé na vida dos Saulos e dos Paulos dessa comunidade. Pois é exatamente isso que a gente vai ver nessa mensagem de hoje. Eu queria passar um vídeo muito engraçadinho antes da gente continuar, pedir para desligar a luz aqui e aqui, se for possível, para a gente passar esse videozinho. Baseado numa história real. Cadê o Tony? Entrada para o palco. Pensei que tivesse com você. Não, Jack. Tommy. Vai pegar ele. Não pare. Continue tocando. Agora vem a parte divertida. Foi de propósito? Ótimo trabalho. A message from the Foundation for a Better Life.
Encorajamento, passe isso adiante. Vai ter momentos na vida de vocês, na vida cristã de vocês, em que vocês vão encontrar gente quebrada. Gente que precisa se apoiar em vocês. E que vão virar para vocês, na vida cristã de vocês, e vão dizer assim, eu preciso de alguém como você. Por favor, esteja do meu lado. Eu preciso da sua força. E como nós vamos tirar forças de nós mesmos para conseguirmos ser o apoio para as pessoas que dependem de nós? Pois esse texto bíblico que a gente leu mostra um pouco sobre isso. Eu queria chamar a atenção para 3 pontos, 3 características desse homem chamado Barnabé. E como a gente pode aprender com Barnabé a ser esse apoio para quem precisa da gente. Primeira coisa que a gente vê é que ele era um homem bom. A segunda é que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E a terceira é que ele era um homem cheio de fé. O que significa ser bom? Uma vez alguém perguntou para Jesus, bom mestre, o que é preciso para me salvar? O que é preciso para ganhar a vida eterna? Ele disse, por que você está me chamando de bom? Você não sabe que bom é só Deus que está no céu? O que Jesus quis dizer para esse homem, para esse jovem insensato, que era um jovem rico, é que ele também era Deus. Eu queria fazer um parênteses sobre esse texto, porque esse texto diz assim, você sabe que as Escrituras dizem, os mandamentos dizem, ama teu pai e tua mãe, não cobiça a mulher do próximo, e aí ele vira e diz, tudo isso faço desde a meninice. Então ele disse, tá bom, então falta-te uma coisa. Alguns textos bíblicos dizem assim, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem e segue-me. Algumas pessoas interpretam isso como, se você segue os mandamentos, ou se você é uma pessoa religiosa, você herda a salvação. Não, o que Jesus está dizendo é outra coisa. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto você tem um ídolo, e esse ídolo são os seus bens materiais. Para algumas pessoas, um ídolo é um namorado. Enquanto o motivo da minha alegria eu estou namorando aquela pessoa. Se aquela pessoa não me namora mais, eu perco a minha alegria. Isso é um ídolo. Para algumas pessoas, o motivo da sua alegria da sua idolatria é a sua carreira. Enquanto eu sou bem sucedido na minha carreira, eu sou feliz. Se eu não tiver isso, eu não sou alegre. Para outras pessoas pode ser a segurança que o dinheiro dá, pode ser a sua maternidade. Enquanto eu for uma boa mãe, meus filhos apreciarem o que eu faço, eu consigo ser alegre, mas se eu não tiver isso, eu perco a minha alegria. Não é isso. A sua alegria tem que residir em Deus. Então Jesus vira e diz assim, vai, vende tudo que tem, segue-me. Em outras palavras, desfaça-se dos seus ídolos e me siga. Pois bem, mas esse texto é sobre o que é ser bom. E o que a Bíblia diz sobre ser bom? Bom, é um dos frutos do Espírito, é a bondade. Mas o que é ser bom? A única história que me veio à cabeça quando eu estava pensando sobre isso é a história do bom samaritano. A Bíblia não chama ele de bom samaritano, chama simplesmente de o samaritano. E vocês sabem como eu conto essa história. Eu não conto a história como se fosse o bom samaritano, mas eu conto como se fosse o bom travesti, porque de vez em quando eu gosto de provocar um pouquinho as pessoas. Eu podia dizer a história do bom dono da boca de fumo. Eu podia dizer o bom, eu não sei, mensaleiro. Eu podia dizer o bom, um monte de coisa. E vocês que sabem como é que é a história. A história começa com um homem. Eu gosto de contar essa história assim. Havia um sujeito, que era um garçom, que saiu do trabalho de madrugada, estava andando pela rua, veio um bandido, o assaltou, deixou ele jogado na sarjeta. Veio um padre, olhou para ele de manhã, às 6 horas da manhã, viu que estava atrasado para a missa, e disse, não posso fazer nada, vou aplicar a extrema-unção, e seguiu o caminho. Veio um pastor, olhou para ele, estava atrasado para o culto matutino, e disse, não posso fazer nada por ele, posso orar pela vida dele,
orou pela vida dele, seguiu em frente. Veio um travesti que estava fazendo ponto ali, a poucos metros de distância, olhou para aquele homem, se compadeceu dele, colocou ele nos ombros, levou até o hospital e cuidou dele e zelou por ele. Então, quando Jesus conta essa história, conta para um samaritano, e um samaritano é parecido com alguém na cultura nossa, como um travesti, como alguém que está longe de Deus e jamais vai poder chegar a Deus. O que esse texto quer dizer, o que Jesus queria dizer para mim, para você, é que qualquer um pode fazer o bem. Qualquer um pode atender o necessitado. Na vida da gente, a gente vai encontrar pessoas pelo caminho que são o próximo. E essas pessoas que são o próximo estarão em necessidade. E muitas das vezes a gente vai pensar o seguinte: as minhas prioridades são muito mais importantes do que as dele. Eu vou cuidar da minha vida. Às vezes isso vem disfarçado com alguma coisa do tipo: não, eu tenho que fazer é a vontade de Deus. E é o que Deus manda eu fazer agora, nesse momento, é ir para o culto matutino. Ou para o ensaio do coral. Ou eu sei lá o quê. É como conta uma história do Robson Cavalcante que diz assim: que estranho. Se por um lado a conversão das pessoas, esse avivamento que houve nos anos 90 foi ótimo para a sociedade brasileira, porque o homem brasileiro ele deixou de fumar, deixou de beber, não bate mais na mulher, não abusa mais as crianças em casa, começou a ler a Bíblia porque precisa ler a Bíblia, então começou a aumentar a sua escolaridade. Se por um lado foi ótimo, por outro lado perdeu o sentido de missão. Porque se estiver saindo de casa e vir alguém em necessidade, que é o seu vizinho de porta, mas tiver que ir para o ensaio do coral ou para um culto da corrente da prosperidade, ele diz: não posso, senão eu quebro a corrente, senão eu não posso, Deus não vai me atender, eu tenho que fazer a vontade de Deus nesse momento. O que a Bíblia me diz é: você está disposto a abrir mão dos seus próprios interesses para cuidar do próximo? Porque para ser alguém como Barnabé, para ser alguém como um bom samaritano, você tem que abrir mão de si mesmo pelo outro. Mas só existe uma maneira de fazer isso. A única maneira é ser como Jesus. Deixa eu falar para você, você não consegue e jamais vai conseguir por si só abrir mão dos seus próprios interesses pelo interesse do outro. Há uma história na Bíblia que fala sobre a morte de João Batista. E logo no bloco de pensamento em que vem a morte de João Batista, começa a ver uma história sobre Jesus indo de encontro à multidão. E naquele mesmo momento que Jesus está indo de encontro à multidão, você vai ver os discípulos de Jesus dizendo: mestre, mestre, você está um tempão sem comer, para um pouquinho. Você está curando? Você está aconselhando? Você está se desgastando? Come alguma coisa agora. Jesus vira-se para os seus discípulos e diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. O que eu entendo desse texto é que Jesus não sentou na beira de uma calçada e fez mimimi. O que eu entendo desse texto é que Jesus não disse: ai meu Deus do céu, meu primo querido João Batista morreu. Ai meu Deus do céu, o que será de mim? Parece que Jesus ele encontrou forças para enfrentar a sua dor, indo de encontro à dor do outro. Em outras palavras, Jesus disse: a missão é muito mais importante do que qualquer coisa. Eu enfrento a minha dor, indo ao encontro da dor do outro. Quem sacou isso muito bem foram os Arrais quando escreveram essa música Eu Voltaria Atrás, para tentar me avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te fará quem você é. Que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça. E ele fala a frase que é a frase: sua cruz esconderá quem você não é.
Se de um lado, em Gálatas, nós vemos que o fruto da carne é o egoísmo, é fazer a sua própria vontade, é buscar o seu próprio interesse, por outro lado, o fruto do Espírito é a bondade. Então, você só consegue ser bom através do Espírito Santo de Deus. Fora isso, é ativismo. Segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que o José das Consolações, José do Encorajamento, era um homem cheio do Espírito Santo. Acho que vocês sabem disso, mas eu estava conversando com uma moça que estava com crise sobre a igreja dela e veio conversar comigo, e ela disse: minha igreja está se neopentecostalizando. Isso foi há pouco tempo atrás, não é nenhum de vocês aqui. E ela estava conversando sobre a igreja dela e ela disse assim: não, mas lá na nossa igreja a gente sempre teve as manifestações do Espírito, eu não estou gostando desse negócio que está acontecendo agora, desse jeito. E eu entendi que para ela manifestações do Espírito era profecia, cura e línguas. Se não houvesse profecia, curas e línguas, não estava havendo manifestação do Espírito Santo de Deus. E eu não sei se vocês sabem, mas em aramaico, Barnabé, que é filho do encorajamento, também pode ser traduzido como filho da profecia, de tal forma que profecia é encorajar o outro, ou falar a palavra de Deus. Mas quando eu vejo que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, eu acho interessante porque eu leio a Bíblia. E até o momento, Barnabé não realizou nenhuma cura. Até o momento, Barnabé não teve nenhum tipo de revelação. Mas Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Tem uma história que vocês sabem sobre Barnabé, que é: ele pega o seu sítio, vende ele, deposita aos pés dos apóstolos. Vocês sabem que Ananias e Safira quiseram fazer a mesma coisa. Eles venderam o seu sítio, retiveram uma parte do dinheiro e tentaram comprar a identidade de gente que é desapegada, de gente que é piedosa, de gente que se importa com o próximo. E vocês sabem o que aconteceu. Eles morreram. Vocês sabem disso. Qual é a identidade de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus é alguém que tem o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é aquele que abre mão de si mesmo pelo outro, a ponto de ir até a cruz por você e por mim. Um homem cheio do Espírito Santo não é uma pessoa que necessariamente faz curas, que necessariamente manifesta os dons, mas é uma pessoa que ama. E como a gente vê, o amor não busca um interesse próprio, mas antes esvazia-se a si mesmo e serve o outro. E o terceiro ponto é que Barnabé era um homem cheio de fé. O que significa isso? Fé é ter fé em Deus, é colocar a sua confiança em Deus. Vocês conhecem a história de Jesus? Jesus teve um dia difícil. Ele fez a purificação do templo, ele entrou em Jerusalém, fez a purificação do templo, era Páscoa. Ele teve o trabalho doloroso de confrontar o seu discípulo que haveria de traí-lo. Ele passa pela ceia cantando um hino e vai até o jardim do Getsêmani. E naquele momento ele se retira com seus discípulos, pega 3 dos discípulos mais queridos dele, vai até o jardim. Mas ele não quer muito papo com ninguém. Ele quer se afastar deles. Ele não aguenta estar perto dos outros. Eu entendo que Jesus, nesse momento, está parecido com Paulo. Porque Paulo, quando percebeu que não tinha mais forças, não tinha de onde tirar, ele sumiu e ficou onde estava. Jesus não tinha mais forças, não tinha de onde tirar. Então ele se afasta e diz: eu não posso contar com mais ninguém, vou contar com Deus. Mas ele tem 3 dos amigos mais queridos dele, que estão perto dele.
E ele vira para os 3 amigos dele mais queridos e dizem assim: orem para que vocês não sejam tentados. Então Jesus começa a chorar, começa a sair sangue das mãos dele. E ele diz assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele vai até os seus discípulos e quando ele está perto dos seus discípulos, um dos evangelistas diz assim, que Jesus disse assim para os seus discípulos: vocês não puderam passar nem uma noite orando comigo. Em outros, que é Lucas, fala uma coisa muito bonita, que eles foram dominados pela tristeza. Então, eles dormiram. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que na vida cristã, minha, de vocês, vai haver momentos na vida em que vocês vão pedir para pessoas assim: eu quero que você seja o suporte que eu estou precisando. Vai haver momentos na vida em que você vai juntar pessoas que você mais ama, vai estar do lado delas, e quando você olhar para o lado, elas não vão estar lá. Aconteceu com Paulo. Paulo estava preso em Roma. Em 2 Timóteo ele escreve dizendo: estou sozinho, estou num buraco chamado masmorra, aqui está frio, e no dia da minha audição, da minha audiência, ninguém esteve comigo. E aí ele fala uma das coisas mais bonitas que você vai encontrar na Bíblia: mas o Senhor me fortaleceu. Aqui a gente tem Jesus querendo encontrar apoio e esforço em suporte e nos seus 3 amigos mais queridos, João, Pedro e Tiago. E eles não estão lá. Vai ter um momento na vida da gente que a gente vai dizer assim: cadê? Quem consegue me ajudar? Porque tem alguém com câncer terminal. Quem consegue me ajudar porque falta comida para botar na mesa? Quem vai me ajudar porque eu estou diante de um dilema e eu não sei para que lado eu vou? Quem vai ser por mim? Para onde eu vou? Vai ter momentos na vida da gente em que a coisa que vai parecer mais óbvia e mais fácil vai ser tomar o caminho errado. E aí você vai ter que fazer a oração de Jesus e dizer: mas se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu não sei porque eu estou passando por esse câncer, que está desestabilizando a minha família. Todavia seja feita a tua vontade. Eu não sei por que isso aconteceu. Por que ele me deixou? Por que ela me deixou? Por que esse emprego não sai? Por que as portas estão fechadas? Por que tudo parece errado? E eu não aguento mais. Todavia, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor. Todavia, o Senhor é meu refúgio secreto, meu baluarte, meu Deus em quem confio. Debaixo das suas asas eu estou seguro. Todavia, tu és meu Deus. Todavia, eu confio em ti. Eu não sei porquê, mas eu confio em ti. Na vida cristã, vocês vão passar por momentos em que, para ser Barnabé, vocês vão ter que ser fiéis a Deus e retirar a força de Deus e colocar o joelho em terra e dizer: Deus, eu só confio no Senhor. Dá-me a força que eu preciso. E a Bíblia vai dizer para mim: mas que o que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Eles vão andar e não vão se cansar. Eles correrão e não se fatigarão. Eles subirão com asas como águias. Porque o Senhor Deus, a cada dia, nos dá forças para seguir. Pergunta que eu faço para vocês hoje, e nós vamos terminar, se você se sente como um Paulo, eu quero orar de todo o coração para que Deus dê a você um Barnabé na sua vida. Mas se você se sente como um Barnabé, eu quero dizer para você de todo o coração, de toda a alma, se você ainda não é um Barnabé, que Deus deu a você a força, que o Espírito Santo te unja e te use para ser Barnabé na vida das pessoas. Coloque seu joelho em terra e peça para Deus: Senhor, dá-me o privilégio de ser um Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito Santo, e que confie em Ti, e que é capaz de engolir as suas próprias fraquezas e de ir ao encontro daqueles que precisam de mim. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém e amém.